Se tivéssemos que dar um título para esta mensagem que o Senhor colocou nos nossos corações, seria Lutando pela Família. Lutando pela família. Em primeiro lugar, nós temos que entender qual o tipo de luta. Mas como assim, meu irmão? Que luta é essa? Qual o tipo de luta que nós temos que enfrentar? Como poderei lutar pela minha família? E eu convido a abrir a sua Bíblia, lá na carta aos Efésios, capítulo de número 6, o versículo é o de número 12. Efésios 6, versículo de número 12. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí onde você está, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus em cuja presença nos encontramos. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que já se faz presente neste lugar. Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. E é chegada a hora, Senhor, de dividirmos um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações com a Tua igreja. Pai, sabemos que a Tua palavra é viva, é eficaz. Que nesta noite, Senhor, Tu possas falar com o Teu povo de maneira especial. Que não seja o homem, Senhor, mas sim Tu a falar através dos meus lábios. Que esta palavra, Senhor, vai de encontro aos corações que estão aqui sedentos, ó Deus, pela Tua palavra. E que esta palavra, Senhor, venha transformar. Venha, ó Deus, causar transformação. Venha impactar as famílias, Senhor, que compõem a Tua igreja. Dai-nos, ó Deus, o Teu entendimento, o Teu discernimento, porque Tu és aquele, Senhor, que és a própria sabedoria. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço que vidas, ó Pai, sejam salvas essa noite, que se rendam a Ti, que o Teu nome mais uma vez seja glorificado neste lugar. Fica conosco, Senhor, e nos ajude. É o que lhe pedimos e já Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Esse é o tipo de luta. Luta, quando falamos de luta, é diferente de uma guerra, porque a guerra é algo mais abrangente. A guerra nós falamos do enfrentamento de nações, de grandes grupos. Mas a luta, quando demos o nome aqui, lutando pela família, a luta é o quê? Se formos procurar a definição de luta, logo acharemos a definição que dirá que é o quê? Um combate corpo a corpo. Isso nos fala de algo pessoal, algo no singular, não é um grupo lutando, mas é um individual. A luta é um combate corpo a corpo, é diariamente. Mas antes de adentrarmos nisso, vamos falar um pouco desse projeto precioso que é a família. Aonde isso começou? Aonde foi a origem da família? Que hoje aqui temos diversas famílias. Onde começou isso? Eu vos convido nessa noite a fazermos uma viagem no tempo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no princípio, no Gênesis, capítulo de número 2, o versículo é de número 18. Vamos voltar no tempo, vamos lá para o 6º dia da criação. Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. E diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Aqui começou a família. Lá na frente, o salmista, ele vai citar isso. Você pode abrir a sua Bíblia, lá no Salmo de número 68.
Salmo de número 68, e o versículo é o de número 6, a parte A do versículo, você vai ver que o salmista, Davi aqui, ele relembra essa bênção que é a família. O salmista vai dizer, no 6º versículo do Salmo de número 68, o seguinte, na parte A, ele diz assim: Deus faz que o solitário viva em família. Bênção de Deus. Voltando lá no princípio, no Gênesis, nós vamos ver que o Senhor Deus, após ter criado todas as coisas e ter coroado ali a sua criação com o homem, observou que não era bom que o homem vivesse só. E segundo nós lemos aqui no versículo de número 18 do 2º capítulo de Gênesis, o Senhor Deus, ele criou a mulher. Avançando alguns versículos, os versículos de número 21 a 24, do mesmo capítulo, 2º capítulo do Gênesis, nós leremos o seguinte, a partir do versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está feito o grande projeto de Deus, está consumado a criação da família, esse projeto divino, a célula máter da sociedade. Algo esplêndido. Podemos analisar algo material, físico, mas com conteúdo espiritual tremendo. E nós vamos entrar nisto essa noite. Vamos tentar mergulhar, porque esse será um tema debatido durante todo esse mês de maio. Tenho certeza que os ilustres pregadores que estarão presentes nos próximos cultos desse mês irão dissecar de maneira grandiosa esse tema família. Mas nessa noite eu quero adentrar na espiritualidade da família. É criada aí então a família. A família que Deus criou, esse projeto precioso. E prossegue. Se nós retornarmos um pouco no capítulo de número 1, versículo 27 e 28, a gente vai ver mais uma citação da criação do homem e da mulher. Capítulo 1, você vai voltar um pouquinho a sua Bíblia, versículos 27 e 28, aonde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esta é a família triunfante, a família que Deus ordena que domine, a família que Deus ordena que prospere, que se multiplique. E eu louvo a Deus porque pelo número de crianças que eu vi aqui hoje, eu vejo que o povo de Deus obedece também este mandamento de Deus. E é a família que vai dominar a terra. Deus, ele entrega a terra à família. Está aqui, ó, domine sobre as aves dos céus, sobre os peixes, domine, é para vocês, usufruam, cresçam, multipliquem-se, frutificai, domine esta terra. E aí a gente, sem entrar em detalhes, o nosso tempo é curto, a gente não vai entrar em detalhes, a gente vai ver que a caminhada da família prossegue. Mas infelizmente o homem corrompeu
com sua maldade que se multiplicou, o homem se corrompeu e a sua maldade se multiplicou por toda a face da terra. E a gente pode conjecturar aqui, imaginar como seria Deus olhando aquilo. A sua criação, feita com tanto zelo, com tanto carinho, nos mínimos detalhes, Deus caprichou na sua criação e coroou a sua criação com a família. Mas infelizmente o homem se contaminou com o pecado, desobedecendo a Deus. O pecado entra e a terra totalmente contaminada com a maldade que é fruto desse pecado. Mesmo assim, o Senhor não desistiu. Lá em Gênesis capítulo 6, nesse mesmo livro, no princípio, versículos de número 8 e número 9, nós vamos ver Deus mais uma vez investindo na família. Capítulo 6, versículo de número 8 e 9, vai dizer: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Interessante no versículo seguinte que vai dizer assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. E depois tem algo fundamental aí. A Bíblia diz o seguinte: e Noé andava com Deus. A gente vai entrar nesse princípio. Nós, homens, sacerdotes do nosso lar, buscamos tanto as bênçãos do Senhor, mas muitas vezes nos esquecemos do principal, do alicerce de tudo isso, o andar com Deus. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. E qual é a consequência de uma vida na presença de Deus? Quais são as consequências de quem anda com Deus? Será que é individual essas bênçãos ou ela alcança a família? Gênesis, no mesmo capítulo que você está, o 6º capítulo, o versículo de número 18, vai demonstrar uma parte preciosa das consequências daqueles que têm uma vida com Deus. E vai dizer o seguinte, lá no 18º versículo do capítulo 6 do livro do Gênesis, diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. O projeto de Deus é a família. É a família. Mas para nós alcançarmos a plenitude desse projeto, nós temos um papel fundamental: andarmos com Deus. E o que significa isso, meu irmão, andar com Deus? Andar com Deus é andar em sua presença. Andar na presença de Deus é andar em conformidade com a sua palavra. Andar em conformidade com a palavra de Deus é andar segundo os seus princípios, seus mandamentos e estatutos. Andar segundo os seus princípios, mandamentos e estatutos é obedecer o que esse livro diz. Andar na presença de Deus é amar a Deus. Amar a Deus significa nunca querer entristecer o Espírito Santo de Deus. Nunca querer entristecer o Espírito Santo de Deus significa se esforçar para não cometer nenhum pecado. Mas, irmão Alexandre, sabemos que pecamos todos os dias. Sim, porque é da nossa natureza humana. Mas existe uma diferença quando você peca, e isso foi falado aqui hoje de maneira tremenda pelo pastor Júnior. Existe uma diferença quando você peca e você se arrepende. Diferente daqueles que têm um sentimento, que julgam ser arrependimento, mas na verdade é o remorso. Porque eles erram, se sentem mal, mas na primeira oportunidade voltam a errar.
Mas o arrependimento é diferente porque é um sentimento mais profundo que vem lá de dentro. É algo com uma origem espiritual, porque é um sentimento que vai mexer no nosso elo direto com a divindade que nos criou, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o eterno nosso Deus. Quando temos essa ligação, esse sentimento profundo, logo que cometemos uma falha, o Espírito Santo de Deus, ele nos adverte. E esse sentimento vai culminar numa dor, num incômodo que vai vir lá de dentro. Lá de dentro é algo lá da nossa alma, do mais interior estágio do nosso ser. E esse sentimento vai fazer com que nós abominemos essa atitude que nós tomamos. E tenhamos a certeza de que nunca mais voltaremos a fazer. Andar com Deus não significa que você nunca vai pecar. Esse é o objetivo, que você não peque. Mas Deus conhece cada um de nós de maneira tremenda, intimamente, desde o ventre de nossa mãe, porque Ele mesmo confeccionou cada parte do nosso corpo, cada célula, cada pedacinho de nervo, cada pedacinho de tecido, de órgão, cada fio dos seus cabelos, Ele colocou no lugar. Ninguém melhor do que Ele para te conhecer e saber das suas limitações. Mas Ele quer um homem, uma mulher que ande com Ele. Ele quer um homem e uma mulher que amem a Ele, que se esforcem para não entristecê-lo, para obedecerem esse manual que Ele deu a cada um de nós. Aleluia. E aí a gente vai ver mais uma vez Deus entregando a terra à família. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo de número 1. Avance a sua Bíblia aí mais um pouquinho. Gênesis capítulo 9, o versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis, mais uma vez Deus confirma, é como se Ele falasse: não se esqueça. Lá no versículo 7 desse mesmo capítulo, outra vez a palavra do Senhor vai dizer: mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Mais uma vez Deus pega aquela terra renovada, porque nós estamos falando aqui pós-dilúvio. Deus já havia varrido toda a terra, escolhido para si aquela família e falado: ó, tá aqui, ó, uma terra renovada, é para vocês, para a sua família. Toma ela, domine, multiplique sobre a sua face, cresça, prospere. Esse é o desejo de Deus para as famílias. E isso daí não está retido apenas a essa época, a esse tempo. Esse mandamento é para os dias de hoje. É para que a família do Senhor domine sobre essa terra, possua o que ela tem de melhor a oferecer, para que nós venhamos a prosperar, multiplicar, termos filhos, netos, bisnetos. Dominai-vos sobre a face da terra, diz o Senhor. É mandamento de Deus, é uma herança, é entrega do Senhor às famílias. Mais uma vez a família recebe do Senhor. E aí a gente vê as famílias sendo literalmente bombardeadas. E esquecemos às vezes de quem somos. Esquecemos às vezes da nossa identidade. Então eu quero que você abra a sua Bíblia agora, lá em 1 Pedro 2,9. Porque às vezes esquecemos de nossa identidade. E a gente vai lembrar nessa noite. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita. Aleluia. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Isso é o que você é, meu irmão. Isso é o que você é, minha irmã. Isso é o que nós somos. Isso é o que você é, família de Deus. Estamos em luta constante, como eu falei aqui. Luta se diferencia de guerra. Porque a guerra é o conjunto, mas luta é o embate individual. Estamos em luta constante e como um corpo. Assim como na luta, e se formos adentrarmos para a esfera da guerra, cada um tem a sua função para o melhor desempenho naquele combate. Na luta, o corpo, cada membro tem o seu papel fundamental. E nesses próximos minutos eu prometo não demorar. Eu quero trazer a responsabilidade de cada membro desse corpo chamado família. A gente vai sair um pouco da esfera histórica para entrarmos um pouco na nossa esfera prática. Qual seria o papel dos pais? Eu tenho visto e observo, e isso quando eu falo no modo geral, não somente no nosso ministério, na nossa igreja local, mas eu digo principalmente no meio de todo o povo de Deus. Eu vejo trabalhos, eu vejo terapias, eu vejo sessões com profissionais, eu vejo reuniões, eu vejo campanhas, tudo isso faz parte. Mas a palavra do Senhor, aquilo que eu falei lá atrás, o andar com Deus, ela nos orienta de maneira precisa. A palavra de Deus é como se fosse uma bússola que vem nos nortear e nos dá a direção exata. Porque nós, dentro de nossas limitações humanas, diante de tamanhos desafios, muitas vezes realmente temos dúvidas de quais os caminhos a seguir. Mas a bússola que o Senhor nos deu, a palavra de Deus, ela é eficaz e ela te orienta. E aí a gente vai refletir, mas qual o papel dos pais, Alexandre, nesta luta? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos de número 6 e 7. Deuteronômio, capítulo de número 6, os versículos de número 6 e 7. Dentre tantas coisas, isso tudo que eu falei é muito importante. Isso tudo faz parte. Mas se você não tiver isso, se você não tiver esse alicerce, se você não tiver essa fundação, nada disso adianta. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 6 e número 7, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A palavra de Deus. Mas de que forma é essa, meu irmão? Eu leio a Bíblia, eu falo com meu filho, eu falo com a minha filha. A mãe vai dizer: meu irmão, eu faço isso, eu leio. E aí algumas traduções vai dizer o seguinte: encuca. E aí o encucar, se você for ver, é o que? É gravar no espírito, é introduzir profundamente. E numa oportunidade que eu tive, eu perguntei a um sábio israelita, amigo íntimo de minha família, e nessa conversa eu toquei nesse assunto e eu falei com ele, mas o que seria, como seria a aplicação prática desse encucar? Ele sorriu, olhou para mim e falou: Alexandre, a melhor maneira de encucar
é mostrar as vantagens. E aquilo veio de maneira profunda no meu coração. Eu falei, meu Deus, de que maneira você vai inculcar na cabeça do seu filho e da sua filha? Você vai mostrar as vantagens de andar com Deus. Você vai mostrar a ele, é o que eu aplico na minha casa para a glória de Deus. Você vai mostrar a eles as promessas de Deus se realizando na sua vida, na vida de nossos irmãos, porque o tempo de Deus de repente não está sendo realizado ainda na minha vida, mas eu tenho um irmão aqui que está vivendo a plenitude do cumprimento das promessas de Deus. E eu vou mostrar às minhas filhas e vou falar, olha lá, filha, ali a palavra de Deus se cumprindo, ali a promessa de Deus se realizando na vida dele, ali a promessa de Deus se realizando na vida dela, porque ele anda com Deus. E se ele anda com Deus, Deus anda com ele, e cumpre, e guarda, e abençoa. E assim ele quer fazer contigo. Mas essa escolha é tua. Essa escolha é tua, é pessoal. Não sou eu, não é a sua mãe que tomará essa decisão por você. Essa escolha é tua. Servir a Deus, andar com Deus, obedecer os seus mandamentos, observar os seus preceitos, os seus estatutos e colher das suas promessas, ou ter uma vida medíocre, pautada na mentira, na enganação, na mediocridade que esse mundo tem a oferecer. Mostrar as vantagens é inculcar. Mostrar as vantagens é viver um evangelho genuíno. Não é eu falar para o filho, não pode falar palavrão, e daqui a pouco eu soltar 3, 4 palavrões. Inculcar na cabeça do filho. E assim como as pessoas que não são da igreja, a forma de evangelismo não é pregar, não é somente ler a palavra, porque linda é a palavra do Senhor, bonita de ser lida, gostosa de ser ouvida, mas pregar genuinamente é viver. É viver, é ter em seu ser, na sua essência, a aplicação de tudo isso que está escrito neste livro sagrado. São as atitudes que falam mais alto do que qualquer palavra. Me perdoe o que eu vou falar. Temos famílias doentes, filhos problemáticos, por culpa nossa como pais. Porque ensinamos uma coisa e vivemos outra. Falamos uma coisa e demonstramos outra. Que tipo de filha eu quero ter se eu ensino algo e no meu dia a dia elas veem algo totalmente diferente? Que tipo de amor eu quero colher se ao invés de amar eu simplesmente repudio? Que tipo de sacerdote eu quero ser na minha casa, se ao invés de conquistar a minha família com amor e admiração, eu só quero impor? É triste, irmãos, mas é uma realidade. Aí não adianta gastar dinheiro, pedir ajuda à igreja, oração, psicólogo, não adianta. Isso tudo é um conjunto, adianta sim, mas a partir do momento que a base espiritual esteja sólida, a partir do momento que princípios contidos nesse livro sejam aplicados verdadeiramente na minha vida e venham refletir na vida dos meus filhos. Não adianta eu me vestir com esse terno, chegar aqui com uma postura de homem de Deus e lá fora ser totalmente diferente. Ou você acha que seu filho ou sua filha não está te observando? Ou você quer jogar a responsabilidade para a igreja, para as professoras do departamento infantil, para os líderes do departamento de adolescentes e de jovens da tua igreja, a responsabilidade de ensinar os teus filhos o caminho aonde devem andar? Ou você quer jogar para a igreja e dizer que a culpa é da igreja? Sim, porque essa é a essência de Adão que existe em cada um de nós.
no primeiro sinal, no primeiro cheiro de coisa errada, dizer: Senhor, a culpa não é minha, é da igreja que não ora. Senhor, a culpa não é minha, é da igreja que não tem trabalho, porque o departamento não faz nenhum tipo de atividade. Senhor, o meu filho está assim, porque lá na escolinha, lá no departamento infantil, eles não ensinam Bíblia, ficam somente de brincadeirinha. É muito fácil transferir a culpa, mas o dia que você se conscientizar e abraçar a responsabilidade e se humilhar na presença de Deus e falar: Senhor, me perdoe, o que eu como sacerdote da minha casa estou fazendo com a minha família? Senhor, eu quero recomeçar, me dê mais uma chance, me ensine, me capacite, Senhor. Eu não sei como lidar com jovem, eu não sei como lidar com criança, com adolescente, mas Deus te capacitará. Senhor, eu não sei como tocar nesse assunto com meu filho, com a minha filha. Deus falará através dos seus lábios. Senhor, me ensina como abordar o meu filho e a minha filha que está enfrentando esse problema tão grave. Eu não sei. Não é o meu irmão que vai me socorrer. A palavra de Deus diz que Ele, aleluia, Ele é socorro bem presente. Aleluia, é Ele. É Ele. Mas no momento em que você realmente se colocar na posição, aí você vai começar a ver os frutos. Aí o teu filho, a tua filha vai olhar para você e vai falar: verdadeiramente, aleluia, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero servir a esse Deus, porque eu vejo algo de diferente neles. Eu vejo o amor de Deus se manifestando a cada conversa, a cada olhar, olho no olho, a cada vez que Ele vem falar comigo. Aleluia, eu vejo a face do Senhor. Aleluia, dos meus pais. Eu quero servir esse Deus, porque mesmo diante de todas as dificuldades, o meu pai é um crente fiel, a minha mãe é uma crente fiel, a minha família é fiel, e eu também vou ser fiel. Eu não quero cometer nada errado para não envergonhar o meu pai, para não envergonhar a minha mãe, para não envergonhar o meu Deus. Oh, aleluia. Nós falamos de mês de família, cultos, palavras maravilhosas, mas cadê a aplicabilidade? Cadê a aplicação? Cadê aquela chama que arde dentro do nosso peito quando escutamos algo da parte de Deus e falamos: eu vou colocar em prática, eu tomo posse dessa palavra, eu quero isso para a minha vida? Temos que voltar, irmãos, lá atrás, onde esquecemos algo. Estamos falando durante todo esse ano da restauração de altares. Lá atrás está faltando alguma pedra no altar. Temos que restaurar. Temos que restaurar. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Quanto mais jovens fazermos isso com os nossos filhos, mais fácil. Isso é uma tendência natural. Quanto mais jovem você ensinar, você inculcar, mais fácil para você. Quanto mais velho ele vai ficando, mais difícil vai ficando. Pastor Júnior falou algo precioso aqui na quarta-feira, quando ele deu a informação que o caráter de um indivíduo, não é isso, Pastor Júnior? Ele é formado até os 7 anos, não foi isso? E eu olhei aquilo e falei: meu Deus. Então imagine uma criança já de 10 anos com caráter formado, para você mudar vai ficar um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, nada é impossível diante de Deus. Irmão Alexandre, meu filho já não é mais pequeno, não é adolescente, meu filho é um jovem. Aleluia. Deus, Ele operará na sua vida. Irmão Alexandre, meu filho já é adulto, já é casado, minha filha é casada. Deus vai abençoar você para alcançá-la. Sendo que se pudermos fazer isso quanto antes, melhor.
Quais as tarefas dos filhos? Vamos acelerar um pouquinho. A tarefa do filho, porque a juventude está aqui, as crianças estão ali, mas temos jovens e adolescentes. É bom, né? A gente vê, tá vendo? Falei com meu pai, olha aí, ó, e tem aquela troca de olhares. Mas e os filhos? Papel dos filhos. Abra sua Bíblia lá, no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Êxodo 20, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí eles estão rindo, falando, mas esse versículo aí a gente já sabia que ia ser citado. Então vamos lá, Colossenses 3:20. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Colossenses capítulo 3, versículo de número 20. Oh, aleluia! Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Agora acabou. O estoque dele acabou. Duvido. Abre em Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Provérbios capítulo 1, versículo de número 8. Instrução para os filhos. Diz assim a palavra de Deus: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Agora acabou. Não. Provérbios, continue aí. Capítulo 6, versículo de número 20. Provérbios, capítulo 6, o versículo de número 20. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Os filhos têm hoje uma responsabilidade muito grande na estrutura familiar. Observo também que, infelizmente, muitas famílias são desestruturadas justamente porque as coisas não estão em ordem. E isso é nítido, não precisa nenhum curso de graduação para percebermos que às vezes existem famílias que as peças estão com os lugares trocados. Existe toda uma hierarquia dentro da família, os pais e filhos, mas infelizmente observamos algumas famílias que os filhos estão no topo da pirâmide. E aí eu lhe pergunto, se a Bíblia, que todos aqui gostaram, glorificaram, sentiram a presença de Deus no momento em que concordamos que devemos andar com Deus em obediência à sua palavra. E quando essa palavra diz que o filho deve obediência aos pais, como é que ficamos nisso? Porque hoje percebo alguns filhos, e quando eu falo isso, quero frisar, não estou falando exclusivamente de nossa igreja, estou falando em nosso meio, povo de Deus. Vejo, ao invés dos pais darem a direção, os filhos estão dando a direção. E aí o que acontece quando o filho dá a direção? Será que ele tem a experiência? Será que ele tem realmente a maturidade para direcionar a família? Aí lá na frente traz o problema. Aí o problema vem para onde? Para onde vem o problema? Para a igreja. Na minha casa isso foi falado aqui também. Tem uma seta, uma lança gigante, um carvalhão do inferno. Não tem nada disso, irmão. Tem fruto de atitudes que não foram tomadas diante dos conselhos de Deus. Temos frutos de decisões tomadas não no trono de Deus, no coração do Pai, mas sim no teu coração, que é enganoso. Temos filhos tomando as rédeas das famílias, e aí, meu irmão, quando as coisas fogem, fica um pouco difícil. Quando você vê aquela hierarquia estabelecida
por princípios da palavra de Deus, sendo confundida, adaptada, como é do homem, adaptar ali para o seu interesse próprio. E aí as consequências, o interessante é que o homem arruma a confusão, mas na hora que o problema vem, ele quer compartilhar. Se der certo, é comigo. Deu errado, pastor Júnior, me ajuda. Me dei bem. Caramba, que decisão bem tomada. Errei. Pastor Ricardo Malafaia. Mota, me ajuda aqui, meu irmão. Estou com um problemão. E aí a gente vê isso tudo vindo parar na igreja. Tudo isso, irmãos, falta de direcionamento na palavra de Deus. Falta de direcionamento na bússola que o Senhor nos deu. Tem também, agora para a gente poder fechar, as responsabilidades dos maridos e esposas. E a gente vai ver, abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5, o versículo de número 33. Efésios capítulo 5, versículo de número 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Essa reverência aqui, irmãos, deixa eu esclarecer algo que eu vejo que isso às vezes incomoda um pouco. Essa reverência aqui não é submissão, essa reverência aqui não é se colocar num lugar abaixo. Essa reverência aqui, ela fala de respeito profundo. Ela fala de consideração, ela fala em deferência. Da mesma forma, quando a Bíblia diz que o seu marido tem que amar a sua esposa, o marido tem que amar a esposa, quem ama, mudou apenas as palavras, mas o conteúdo é o mesmo. Porque quem ama, respeita profundamente. Quem ama, defere. Quem ama, considera. E aí eu fico analisando, eu não estou aqui para dizer que o homem está aqui, que a mulher está aqui, não. Eu estou dizendo que tem que haver equilíbrio. Equilíbrio. Andar os dois lado a lado, juntos, no mesmo ritmo, na mesma passada, olhando para a mesma direção. Infelizmente hoje, nós tivemos um tempo onde era o extremismo machista. Concordam comigo? Tivemos um tempo atrás onde o extremismo machista, ele o quê? Ele avançava, nós reconhecemos. Mas sendo que hoje, nós também percebemos que agora a balança mudou. Existe um pouco de exagero da outra parte. E a gente não está aqui para dizer que quem tem que estar no comando é parte A ou parte B. São ambas as partes. Mas ambas as partes têm que estarem o quê? Unidas, caminhando juntos, com respeito profundo, com deferência, com consideração mútua, um com o outro. Como pode, aí vem aquilo lá atrás, exigir uma personalidade do meu filho, que ele seja manso, como a palavra de Deus diz, tem que ser, se ele vive vendo eu e a mãe em pé de guerra. Como eu vou exigir do meu filho de ser uma pessoa pacífica, se ele dentro de casa só vê guerra? Por quê? Medição de forças, conflitos, base familiar, espiritualidade, Bíblia, está aqui a palavra de Deus. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher, reverencie o marido, ame ele também, respeite. Esse é o papel dos pais. E quando nós temos esse conjunto, os pais fazendo um trabalho, os filhos fazendo a parte dele, o marido fazendo a sua parte com a esposa, a sua esposa fazendo a sua parte com o marido, nós temos aí uma base sólida, nós temos aí uma família, nós temos aí realmente a fórmula para ser uma família vitoriosa. E essa família vitoriosa é a família que vai triunfar, é a família que respeita um ao outro, é a família que busca Deus, é a família que anda com Deus, é a família que se consagra a Deus, é a família que caminha junto na mesma direção, é a família que se respeita,
É a família que contagia toda a comunidade, todo lugar aonde mora, o seu bairro. Porque as pessoas veem nessa família um diferencial. Essa família que triunfa é aquela família, e nós vamos encerrar agora. E o resultado dessa família, para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, filho, para você, filha, esta família é a família que vai dizer, assim como Josué falou lá no capítulo 24, e o versículo é o de número 15, nós como famílias do Senhor, famílias alicerçadas na palavra, família praticante dos mandamentos de Deus, família que caminha junto, família que obedece o posicionamento um do outro e respeita. É essa família que vai declarar, lá o que está em Josué, capítulo 24, versículo de número 15. É a família que vai declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Se coloque de pé, em nome de Jesus.